Depois de muitos pedidos aqui no canal, nós finalmente trouxemos para vocês uma Fiat Palio Weekend. A Station Wagon mais longeva que a gente teve no mercado brasileiro. Pois é, infelizmente ela nos deixou no início de 2020, mas agora nós vamos contar toda a história dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos e o que tu tem que cuidar na hora de comprar uma usada. E claro que fui eu que consegui ela. Ah, não tenha dúvida disso. A Fiat Palio Weekend, como o próprio nome diz, é um projeto derivado da linha do Palio. O Palio foi um projeto global desenvolvido pela Fiat no início dos anos 90. A Weekend ela começou a ser desenvolvida em setembro de 93 e é bem engraçada porque os primeiros designs dela simplesmente não deram certo. Como eles pegaram o Palio como um todo e colocaram uma traseira maior para tornar esse carro muito mais familiar, com mais espaço para bagagens, para levar as pessoas com mais conforto, a traseira ficou um tanto quanto esquisita. E isso que ele foi desenvolvido por dois centros de design, o da Fiat mesmo e o IDEA, que era um centro terceirizado que ajudava no design dos carros. Pois bem, quem deu palpites e resolveu realmente o design desse carro, que resolveu o conceito, foi o seu Giorgetto Giugiaro, que não foi creditado no projeto original. Mas depois, quando ela recebeu os dois primeiros facelifts, um em 2001 e o outro em 2004, aí sim, todo o redesenho dele ficou a cargo desta pessoa, que foi um gênio do design no mundo inteiro. Desenhou o carro para praticamente todas as montadoras. A Palio Weekend chegou no mercado brasileiro em 97 com uma propaganda que marcou muito. Na verdade, a música era quase um chiclete, não desgrudava da nossa cabeça, né? Quem é que não lembra do All Around? E aqueles peixinhos que realmente pareciam muito com a cara dela. E ela sofreu mais dois facelifts além do que eu já tinha citado. Todas as alterações acompanharam o irmão menor, o Palio. Porém, ela continuou no mercado 2 anos depois. Ela só saiu agora, em janeiro de 2020, porque o mercado brasileiro começou a exigir a instalação de Isofix e cinto de 3 pontas para todos os ocupantes traseiros. O projeto dela, infelizmente, não permitia isso. E obviamente, se hoje tu está pensando em comprar uma, tu vai comprar usada ou semi-nova. Então, antes de fechar negócio, consulte a placa dela na empresa Olho no Carro e tenha acesso completo a um histórico de leilões, pendências financeiras, judiciais, sinistros e uma série de outras informações que a gente não consegue enxergar quando vê o carro do lado de fora. Além de tudo isso, a empresa agora trabalha com parceiros de vendas na internet, onde tu consegue também buscar o histórico, por exemplo, com fotos, quilometragem e preço, caso ele tenha sido anunciado num desses sites. E tudo isso, se tu usar o nosso cupom Opinião Sincera, ainda tem 15% de desconto nos serviços deles, que são muito em conta perto do benefício que tu tem. Uma das alterações sugeridas pelo Giorgetto Giugiaro foi, na verdade, a caída dessa parte traseira. Os primeiros projetos eles eram bem mais retos e tornavam quase que uma caixa adaptada no resto do carro, ficou muito desproporcional. Outra alteração que ele sugeriu e que foi a mais importante de todas foi a abertura até aqui embaixo no porta-malas. Por que eu digo isso? O porta-malas dela até não é tão grande assim. São 460 litros de capacidade, o que para uma perua é pouco. Eu confesso que eu achei que tinha até mais de 500. Quando a gente olha assim, ele é enorme. É claro que isso é até a medida da tampa. As pessoas costumam usar até o teto, e aí até o teto, com certeza tu coloca bem mais, mas está fora da lei. Agora, essa abertura até aqui embaixo facilitou muito o acesso de malas, compras, ou seja lá o que tu quiser carregar aqui. Então, além de tornar o carro muito mais, digamos, aceitável visualmente, também facilitou o dia a dia. Outra inovação deles neste veículo, que daí eu já não gosto tanto, é que para não colocar o step aqui dentro, não tirando o espaço do porta-malas e também não ter que tirar todas as malas em caso de furar o pneu numa viagem, o step está aqui embaixo. Pois bem, por que eu não gosto disso? Primeiro, é muito mais fácil de roubar. Segundo, é muito mais difícil de colocar no lugar quando tu precisa usar ele. E terceiro, toda vez que tu for usar, o step está completamente sujo. Imagina trocar o step em dia de chuva. É um inferno.
Outro detalhe de design que não estava no projeto original são os racks de teto. Ele não só tornou o carro muito mais harmônico, como a Fiat também botou racks funcionais. Ou seja, se tu quiser levar bagagem ou mais malas aqui em cima, é só comprar as travessas e tu vai conseguir então carregar 5 pessoas e muita bagagem dentro desse carro, o que torna ele excelente para grandes famílias. Mas vamos falar especificamente desse modelo aqui. Essa aqui é uma 2012 e neste ano tinham 3 versões: a Trekking, a Attractive, que é a que a gente está falando aqui, que é a mais simples, e também a Adventure, que é a versão mais voltada para o off-road, apesar de não ser tão off-road assim. Essa Attractive aqui é a mais comum delas, é uma versão realmente urbana. A Trekking, ela tem aquela suspensão mais elevada e os pneus de uso misto, mas ela não tem um grande diferencial que a Adventure começou a ofertar a partir de 2010. O Locker era um sistema de bloqueio do diferencial dianteiro que travava literalmente as duas rodas, elas giravam sempre juntas. Esse sistema era bom para tu andar em lama, em barro, em lugares muito escorregadios, porém ele se desativava automaticamente a partir dos 25 km por hora. É fácil de entender isso. Quando tu acionava o sistema, se tu tentasse virar a direção, ela ficava extremamente pesada. Ou seja, em altas velocidades tu podia até sofrer um acidente. Por isso que a Fiat colocou esse sistema de segurança que não deixava ele continuar ligado. Vale lembrar que a Adventure, quando foi lançada em 99, ela praticamente revolucionou o mercado. Todas as montadoras seguiram aquela tendência aventureira, que colocava aquelas molduras plásticas, na época ainda tinha o quebra-mato lá na frente, né, que depois foi proibido aqui no Brasil, e ela realmente tinha alguns atributos, como suspensão mais alta e até mesmo mais resistente. Essa versão aqui tem rodas de liga leve, de aro 14, freio a tambor na traseira, suspensão semi-independente, igualzinha a do Palio, não muda absolutamente nada. Inclusive, depois eu quero falar sobre isso, porque muitas pessoas reclamam muito da estabilidade desse carro, mas deixa para a parte do test drive. Agora tem um detalhe aqui que ela herdou da irmã aventureira. Esse plástico preto aqui, ó, tem exatamente o mesmo problema que a versão Adventure. Depois de um tempo no sol, ele fica todo esbranquiçado. Existem várias técnicas, inclusive a gente já gravou um vídeo que ajuda a retirar isso, mas é uma coisa que você tem que estar sempre trabalhando e sempre renovando, porque senão o pretinho fica branco. Ao longo da sua trajetória, esse carro teve várias versões de motores. Começou com 1.5 8 válvulas, o 1.6 16 válvulas, recebeu também o 1.0 de 8 válvulas, e aí, como o motor era muito fraco, tinha só 61 cavalos, eles botaram um câmbio de 6 marchas, que não durou muito tempo no mercado, ficou menos de 2 anos. Botaram na Weekend e no Siena, nenhum dos dois foi bem aceito. Depois ele recebeu o 1.8 de 8 válvulas da GM, teve também versões 1.3 16 válvulas, 1.4 8 válvulas, que é esse que a gente está gravando hoje, 1.6 16 válvulas com motor e-torque e 1.8 16 válvulas também com motor e-torque. Pois bem, neste mesmo ano, a Trekking tinha o 1.6 16 válvulas e a Adventure o 1.8 16 válvulas, cada um para diferenciar um pouquinho mais o carro na sua categoria, né? Visto que a Adventure era a mais cara. Uma coisa que vocês vão notar é que essa última geração foi a primeira a ter os faróis com projetores. Antes eram só refletores comuns. E essas versões mais comuns, a Attractive, ela tinha só um farol de neblina. A Adventure já vinha com aqueles 2 faróizinhos, que na verdade um era de longo alcance e o outro era de neblina. Esse motor Fire 1.4 tem 84 cavalos a gasolina, 85 a etanol, 12 kgf de torque a gasolina e 12,4 a etanol. São números que realmente não impressionam, principalmente pelo peso do carro. Mas a gente vai ver na prática como é que ele se comporta. Já posso adiantar para vocês que carregado na estrada com toda a família é pouco para o porte dele. Agora, uma característica que a Fiat sempre colocou na família Palio: os motores deles, apesar de não serem muito fortes, sempre foram muito confiáveis. Tanto os motores da Fiat quanto os da Tritec, que são os e-torque, quanto o motor da GM, que equipou os carros de 2003 até 2009. Apesar das modificações visuais externas que a Fiat fez esse carro ao longo dos seus 23 anos de história, de 97 até 2020 a plataforma praticamente não mudou. Então suspensão e características do carro como um todo são as mesmas. E isso contribuiu muito para o final desse carro aqui no mercado. Por quê? Porque os consumidores perceberam que ele não estava mais inovando, ele não trazia mais grandes diferenças. E o carro também estava muito caro. A Adventure, em 2020, custava R$ 93 mil. Quem é que hoje compra um carro desses? Basicamente frotistas e locadoras, né? Empresas como um todo. O consumidor final definitivamente não comprou mais.
Inclusive ela perdeu o nome Palio em 2018, quando o seu irmão menor, o Hatch, deixou de ser fabricado e ela virou só Weekend. Mas agora eu convido vocês então a entrar e conhecer esse carro aqui por dentro. E aí, Gustavo, saudade do teu Palio? Pô, cara, pior que eu tenho saudade mesmo, cara. É um carrinho guerreiro que nunca me incomodou. Esse aqui mantém as mesmas características, né? Mantém, só que esse aqui, como ele foi um facelift após o meu, ele já tem uns detalhes diferentes, melhorados. Por exemplo, a porta já melhorou muito, aonde é o apoiador, aonde tu pega ela, o próprio acabamento da porta. Vocês podem ver que tem tecido na porta, que hoje em dia não é tão comum, né? Mais essa parte de tecido. O painel todo é diferente do meu, já é o modelo com facelift depois do meu, que é mais legal. Embora este painel de instrumentos seja o mais feio que eu acho que a Fiat já fez, porque ela tentou fazer o seguinte: na época, vários concorrentes não tinham marcador de temperatura mais do motor. Então ela quis dar um destaque para o marcador de temperatura, mas esqueceu do marcador de combustível. E aí colocou no cantinho direito aqui, ó, vou botar o dedo ali, ó, no cantinho direito ali o marcador de combustível. Eu acho que deveria ter feito ao contrário, então, não, combustível grande, poderia ter colocado ali no digital o marcador de temperatura. Praticamente ficou difícil de enxergar, né? É, tu dá um destaque para uma coisa, mas tirou o destaque da outra. Pois é. Mas uma coisa que a Fiat nunca perdeu nesse carro aqui foi o conforto, O conforto. né? Cara, os bancos são super confortáveis. Eu vou dizer que a posição de dirigir não é tão boa assim, né? Eu acho que na verdade eles acertaram mesmo no Argo. Mas pra época, pro projeto, sei lá, do início dos anos 90, cara, ele tava muito bem, muito à frente de muitos concorrentes, né, que vieram pro mercado aqui. Quando eu falei algumas vezes que o Palio era confortável para a categoria do carro, né? Não estamos comparando com carros mais caros, né? Sem dúvida. Mas ele era muito mais confortável que o Celta, ele era muito mais confortável que o Corsa, ele era mais confortável que vários concorrentes da época. Exato, é exatamente isso que nós estamos falando. E como a gente gravou aí o Fiesta e o Ka, esse aqui é muito mais confortável que eles. Apesar de, claro, né? A Weekend era muito mais cara do que aqueles dois carros que nós gravamos. Com Mas certeza. o Palio era concorrente direto. Na verdade, isso aqui é um Palio com bunda, né? Com uma bunda traseira. Isso. Assim como o Siena também, assim como a Estrada também, tipo, vai só mudando a traseira. Exatamente isso. Esse carro, vocês podem ver que ele tá com um rádio aftermarket aqui, né? Mas ele tinha opcional colocar um rádio de 2 DIN grande aqui, inclusive com conexão Bluetooth. O ar-condicionado sempre foi de manual, né, nunca teve nada de digital, inclusive até na versão hoje, a última, com mais de 90 mil reais, também era assim. O câmbio, um manual de 5 marchas, como o Felipe comentou, teve algumas versões de 6, mas ficaram pouco tempo no mercado. E claro que não podemos esquecer de citar o famigerado Dualogic. Que era um câmbio que definitivamente a gente não recomenda, porque foi uma tentativa de tornar esse carro aqui automático, com um câmbio mais barato, porém ele não era bom. Eu definitivamente não gostava. Eu sei que tem muita gente que gosta desse câmbio, e cara, que bom se tu gosta dele. Mas eu não recomendo porque ele incomoda, ele tem trocas lentas, ele dá tranco. Enfim, a revenda também se torna difícil por causa disso. Eu até vou dizer assim, a parte de incomodar até não vou citar tanto, mas assim, o funcionamento é muito ruim, né? Não só ele, né? Ele, da Volkswagen, da GM, né? Todos eles são muito ruins. Inclusive, então, por isso que não existe mais, inclusive, né? Ainda existe no Cronos, é o último dos moicanos, mas também tá fadado a morrer em breve. Bom, essa versão não tem airbag, não tem ABS, mas a Adventure tinha todos esses itens e ele ficava aqui, ó, nessa parte. Como esse aqui não tem, eles fizeram um porta-luvas a mais. Que é interessante, né? Pelo menos tem algum uso. E assim como ele não tem esses equipamentos, como é a versão mais simples, também não tem o espelho retrovisor elétrico, tem que regular com essa coisinha aqui. Os vidros elétricos são só dianteiros, então vocês podem ver que só tem 2 botõezinhos aqui, os traseiros são manuais. Mas tudo isso tem como opcional e tem nas versões mais caras, então pelo menos essa era a versão de entrada, né? Tu pode escolher, né? E a versão mais cara, inclusive, tem um motor mais potente também. Tu sabe se veio aquela opção dos airbags laterais e aqui na frente que vinha no Palio? Sim. Tinha nesse aqui também? Tinha também. Tinha airbag lateral também, podia ter. Que legal, né, cara? Extremamente raro aquilo, na verdade. E essa versão que vinha com os airbags laterais também tinha uma disqueteira aqui no painel, logo na frente do câmbio, né? Esses eram diferenciais bem diferentes dos seus concorrentes de categoria na época, né? Até porque ela ficou muito tempo sendo produzida, então ela ficou... a categoria ela foi mudando um pouco, vamos dizer assim. A Fiat foi colocando ela mais cara, mais barato, foi tentando, nesses anos, encaixar ela em várias faixas. Assim como a Volkswagen fez com o Gol, que no momento o Gol era super caro, depois o Gol era super barato. Então ela foi ganhando e perdendo equipamentos ao longo desses anos. Agora, mostra pra nós o que ela tem de porta-trecos. Bom, aqui na frente,
cabe 2 garrafas ou 2 copos, tem mais um porta-trecos aqui, tem mais um outro aqui pra dentro, que eu acho que aqui não cabe nada, porque se andar com o carro vai cair pra trás. Falando que não cabe nada, aqui tem outro, ó, pequenininho também. Esse aqui até cabe, porque é um baita de um buraco, ó, então é fácil de levar controles, chaves ou outras coisas. Só que nenhum deles é emborrachado, né? Nenhum deles é borracha, vai fazer barulho. Esse aqui dentro que a gente já tinha mostrado, aqui na porta é bem grande, cabe bastante coisa. Tu não falou do porta-luvas, cara, abre ele. Porta-luvas é normal. Não, é grande. É bem grande. Aqui atrás tem cabe mais uma garrafa, que até tá aqui a garrafa, e mais uma outra coisinha. Agora, tudo bem, aqui na frente até tem bastante porta-trecos, tem espaço para as coisas. Mas uma das grandes reclamações da Weekend, por ser um carro familiar, é que ela deveria ter mais porta-trecos atrás. Vamos dar uma olhada lá e conferir se realmente é isso? Vamos lá então. Felipe, tu tinha razão, não tem nada aqui. Não tem nada na porta, não tem nada aqui. Máximo aquela ali onde bota uma garrafinha e um porta-revistas, e só. Pois é, e aí realmente eu concordo com as pessoas que reclamam disso, porque normalmente uma perua é um carro familiar, então tu leva crianças aqui atrás, e criança precisa de mamadeira, garrafinhas, lugares para botar os brinquedos e tal, e ele não tem nada disso, né? Até mesmo quando é criança muito pequena, tu leva lencinho, essas coisas assim junto, né? Então, dá pra ver que a idade do projeto pegou, né? E falando em levar criança, também tem as cadeirinhas, né? A gente vê que pelo espaço, como tu tá aí, 2 cadeirinhas e mais uma pessoa, não tem como, né? Definitivamente não. Vai ser muito apertado para um terceiro adulto aqui, junto com as 2 cadeirinhas, né? Agora, o que eu também senti que está muito apertado, na verdade, é o espaço para os passageiros. Olha só, praticamente o banco regulado para mim, eu estou empurrando o banco para trás, para frente, e é praticamente o mesmo espaço do Palio, apesar dele ter 7,6 centímetros a mais no entre-eixos. Mas a cabeça tá bem, né? Não, a cabeça até tá bem, tem uns 2 dedos aqui do teto. Mas pra vocês terem uma noção, até eu tô empurrando a perna aqui, tô encostando com a perna no banco, né? Ó. Pois é. Até eu. Parece que eles distribuíram, botaram o entre-eixos para trás para tentar melhorar um pouco a estabilidade do carro na estrada. Só que isso não refletiu em nada no espaço para os passageiros aqui, né? Mas até dá para entender um pouco, né? Que esse aqui é um projeto de 97, né? Quer dizer, 93, né? Lançado em 97. Então, não era... naquela época, até o tamanho tá ok, até para os concorrentes, né? Hoje em dia ele tá maior. Eu acho que tu tem razão. Na verdade, as montadoras não se preocupavam tanto com o conforto dos passageiros aqui atrás. Era mais quem estava na frente mesmo e o resto que se vire, né? Mas mesmo assim, ele tem encosto de cabeça pro terceiro ocupante, mas não tem o cinto de 3 pontos, né? Só o cinto abdominal, também não tem o isofix, como o Felipe tinha comentado lá fora. E esse encosto de cabeça aqui, ele tem que ser levantado, tá, pessoal, quando a gente usa. Primeiro, porque ele incomoda aqui, e segundo, porque ele é um item de segurança. Então, ele tem que estar alto para, se algum acidente bater, a gente ter a cabeça encostada nele. Inclusive, ele fica te incomodando aqui, como tá agora comigo, ó. E vocês podem ver que se eu sofrer um acidente aqui, como eu estou, a minha cabeça vai para trás e não vai adiantar de nada. Então, tem que colocar ele na posição correta para garantir a tua segurança. E falando nisso, vamos dar uma volta no carro para ver como é que ele se comporta? Vamos lá, então. Então tá, né, o fieteiro do canal, vamos começar contigo dirigindo. Claro que tu tinha que matar a saudade do teu carrinho, né? Fiat, eu saio dirigindo, pronto, acabou. É isso aí. Se tu não é inscrito aqui nesse canal ainda, por favor, clica nesse botãozinho aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, deixa teu comentário, tudo isso vai nos ajudar bastante. A gente também tem a seção de membros, onde tu tem acesso a descontos exclusivos na nossa lojinha, lives exclusivas, a vídeos exclusivos, enfim, alguns outros benefícios que podem ser interessantes ou não. Caso tu não queira, não tem problema, o mesmo conteúdo de sempre tu vai continuar recebendo de graça, totalmente livre aqui no canal. Antes disso aí, sempre lembrando, né? Tem regulagem de altura, profundidade não tem, do volante, mas não tem regulagem de altura do banco. E isso me deixou meio assim, né? Mas como assim? Do volante tem, do banco não tem? Estranho, né? Mas redução de custo. tudo Provavelmente bem, né? As mais caras até devem ter. E aí, Gustavo, alguma diferença do teu carro, do Palio que tu tinha? Algumas. A posição tá um pouco diferente, não sei porquê. Acho que porque o meu carro... Porque provavelmente não tem regulagem do banco, né? Meu carro também não tinha, então... Não, mas o teu tinha aquela atrás, né? O meu era assim, o meu era, andava que nem uma canoa, né? O motor anda um pouco melhor, mas ainda assim é fraco, é bem fraco pro carro. E o que é pior, né? Ele é fraco e o consumo dele não é nada animador. Na verdade, ele faz aí em torno de 13,5 na estrada, isso andando numa velocidade normal, 100, 110 km por hora, né? Em rodovias que permitem, lógico. E dentro da cidade ele faz de 7 a 8,
Tá, vai ter gente que vai me dizer que não, eu faço mais, não sei o que. Cara, consumo tudo depende muito do seu pé, da sua forma como você dirige, do que tu tá carregando. Tô falando esses valores por quê? Porque a gente alugou uma vez, meu pai alugou uma vez uma, e ele ficou um mês inteiro com ela. Então ele pôde viajar bastante, andou bastante na cidade, e foram essas médias que ele conseguiu. Essa aqui, pelo menos, ele tem computador de bordo, então ela tá medindo 8,1 nesse momento. E é um carro que só anda na cidade, né? Ou seja, não anda muito e tem um consumo alto. Não que as outras versões, 1.8 e 1.6, sejam melhores nesse sentido, né? Elas andam um pouco mais, mas também bebem bastante. Mas nesse caso dessas com motor mais potente, te facilita muito uma ultrapassagem na estrada, alguma coisa assim, te traz um pouco mais de segurança, né? Sim, sem dúvida. Mas elas gastam mais ainda também. Pra você ter uma noção, a 1.8 Adventure faz aí em torno de 6,5 na cidade. Cara, pra mim assim, os dois motores que melhor se encaixaram na Palio Weekend, tá? Nesses anos todos dela. O 1.616 lá da primeira geração, sim, era muito bom, andava muito bem, não era tão gastador. E, vou falar até uma heresia aqui, o 1.88 válvulas da GM. Também era um pouco gastador, mas ele tinha muita de baixo, assim. Ele tinha muito torque de baixo, era muito gostoso de andar naquele carro. Verdade. Esse aqui tu acelera e ele não vai, assim. O Z-Torque também. O Z-Torque também, então tu não pode ter pressa, né? Agora, a direção é hidráulica, né, como é comum naquela época, mas ela é bem macia, bem leve assim para ser uma hidráulica, né? Super confortável o banco, a gente tinha falado isso, é super confortável. A suspensão eu acho muito bem acertada para a cidade, embora na estrada ela não seja tão boa assim. E é fácil de explicar porque ela não é tão boa assim na estrada. Como é um carro que tem uma traseira bem saltada para trás, né? Ela tá atrás do eixo das rodas. Quando tu coloca peso, o carro se torna instável. Cara, eu já dirigi com o carro vazio, ele dá uma rabanada. Quando tu bota peso, pior ainda, sabe? É como se tu estivesse carregando um reboque atrás. Demora pra te acostumar um pouco, mas tu te acostuma. E aí tu até esquece que tá acontecendo isso. E claro que eu não posso deixar de citar que o câmbio é aquele câmbio bobo da Fiat, né? Aquele câmbio de sempre, que eu sei que o Felipe vai citar depois também. Falando nisso, deixa eu dirigir. Tá, deixa. Ô Gustavo, mas deixa eu ser justo, cara. Apesar de eu não gostar muito do engate desse câmbio, esse aqui tá muito melhor que o teu Palio, né? Na verdade, tinha muito mais desgaste, tinha o dobro da quilometragem desse carro aqui. Esse carro tá novinho, né? Ainda tá. Então até não tá tão ruim. Só a embreagem dele tá meio alta, acho que desgastou bastante já, né? Mas agora tu vê, eu vendi meu carro com 130 mil quilômetros e nunca troquei embreagem. Depende também muito do uso, né? De como tu dirige. E falando nisso, falando em manutenção, cara, esse é um carro, assim, a Fiat fez... Toda a linha Palio, nesses anos todos, é um carro que tem muito pouca manutenção. Embora a linha nova da Palio, vamos dizer assim, a última geração do Palio, a segunda geração do Palio, tenha dado muito problema de suspensão, tanto no Palio quanto no Gran Siena. Agora, não dá problema de suspensão nem de motor, nem de câmbio, mas... Elétrica e acabamentos internos, cara, como estraga, tá sempre alguma coisinha quebrando, né? É inacreditável, assim, as peças não são caras, mas é aquele tipo de coisa chata, assim, que tu tem que levar no mecânico pra arrumar, ou tu mesmo tu faz em casa, porque às vezes são bem simples de trocar, mas sempre tem uma coisinha ou outra que tu tá mexendo. E sempre foi um acabamento simples também, né? Sim, exato. Mas aí que tá, quando ele era de entrada, o Palio, tinha um acabamento simples, ok. Agora, no final da vida ali, que ela custava mais de 90 mil, ter um acabamento simples ainda era realmente complicado, né? Agora, sabe que uma coisa que eu recomendo sempre, se tu for comprar uma Palio Weekend, prefira a Trekking ou a Adventure. Por quê? Porque essa suspensão aqui, ela é a mesma do Palio. Claro, tem algumas adaptações, mas é basicamente a mesma. É uma suspensão que foi desenhada para um carro muito mais leve. Então, além de ter esse problema de estabilidade que eu falei, as peças se desgastam mais rápido também, né? Pivôs, buchas, amortecedores, tudo isso se desgasta mais rápido. A suspensão da Trekking e da Adventure, ela é mais reforçada, ela não é só mais alta, ela é mais reforçada em tudo. As buchas são maiores, alguns pivôs são mais reforçados. Então, no final das contas, tu também consegue rodar bem mais com esses carros, além de sobrepor obstáculos, ruas, buracos que tem por aí, né, com mais facilidade. Então, eu prefiro estas versões. Eu sei que muitas pessoas não gostam, preferem essa aqui que é mais urbana, ok, mas pensando em praticidade, confiabilidade, durabilidade, a Trekking e a Adventure são melhores. Mas eu concordo também. Concordo bastante. Eu acho que a Adventure é a perfeita, na verdade. Só que ela é muito mais cara, né? Esse é o grande problema. Exato. E falando em mais caro, esse carro aqui, que é 2012, tá na faixa dos 26 mil reais. E o seguro, 1.800 no perfil do dono do carro. Ou seja, não é tão barato assim o seguro, né?
Mas nunca foi, né? O teu também não era O barato, meu não era, né? Porque Palio Exato. sempre foi muito roubado, né? Só que a Palio Wicked é um pouquinho diferente, né? Porque não é o Palio em si, né? E vale lembrar que sempre que a gente fala de seguro, tem o nosso parceiro aqui, o Eduardo da Clauê Corretora, que é uma empresa que tem 10 anos de mercado, trabalha com as melhores seguradoras e tal. E ele oferece 3% de desconto se tu fizer a cotação com ele e fechar negócio com ele. Então, entra lá no site, cadastra, faz o cadastro completo e depois ele vai entrar em contato contigo, diz que tu viu o vídeo aqui e tu ainda vai ter esse benefício exclusivo para os nossos inscritos. Com certeza. Inclusive ele faz o meu seguro e o seguro do carro do Felipe. E dos meus pais também. É. Então tá, galera, eu queria agradecer a dona do carro por ter nos emprestado e dado essa ótima oportunidade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível a gente vai responder a todos. Obrigado, pessoal. Eu só digo uma coisa. Tinha que ter pelo menos sensor de ré, porque tem uma bunda gigantesca esse carro quando tá dando ré. Cara, de novo, a idade do projeto, né? É. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu! A Station Wagon mais longeva que a gente teve no mercado brasileiro. Inclusive, ela perdeu o nome Palio da sua assinatura. Pra vocês terem uma ideia, a Fiat Palio Adventure... Ah, merda. Perdi tudo. Bom, essa versão não tem ar-condicionado. Desculpa. Tinha como opcional, inclusive na Weekend. Mas a Weekend. Ah, meu Deus. Weekend Adventure. É, até porque ela ficou no ar. No ar. Que merda, cara. Desculpa. E falando em levar atrás, tu tá apertado, né? Eu tô apertado, né? E outra coisa foi falando em levar atrás. É, ficou feio. Ficou feio. Vamos de novo essa parte. Ela tinha um grande problema de dar muito problema na suspensão, realmente. Nossa senhora, É, para. é, Nessa geração, que É, nessa não, geração, não, que nessa é, geração, tá. que nessa... Tá bom, Problema do problema do problema. Tá bom, tá bom. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. E tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.